Bom, na aula de hoje então eu vou estar falando sobre a placa dos motores elétricos trifásicos, né, motor de indução, e a gente vai estar analisando ali quais que são os principais parâmetros aqui que a gente tem que observar, né, na placa do motor de indução, e vamos estar também depois fazendo alguns cálculos ali, né, extraindo algumas informações extras a partir das informações que a gente tem aqui da placa do motor. Então, o que é mais relevante, tá? Eu observar aqui na placa desse motor. Então, ele diz que é um motor de corrente alternada, trifásico, né? Motor de indução gaiola, né? Com rotor tipo gaiola de esquilo. Aqui a frequência da alimentação nominal dele, 60 Hz, né? Que vai fazer ele girar na velocidade nominal. Essa frequência aqui, ela pode ser... tu pode aplicar outras frequências no motor para fazer ele girar mais rápido, mais devagar, né? Com inversor de frequência. Mas a frequência que vai gerar a velocidade nominal é essa aqui, né, 60 Hz. Isso aqui é a categoria N, né, que diz respeito ali ao estilo de curva de conjugado por velocidade que o motor vai ter. Né, então isso aqui seria da categoria N. E aqui, né, a potência mecânica, né, ou potência elétrica que ele vai estar entregando. Tá? Como a gente está falando de uma máquina elétrica, né, de um motor, então isso aqui equivale à potência aqui em CV, né, ele está dando aqui 5 CV entre parênteses, ou 3.7 kW, né. Isso aqui é a potência então que ele entrega no eixo, né, do motor, que vai estar entregando para a carga, né, que vai estar girando acoplada no eixo do motor, né. Que é uma potência que vai ser menor do que a potência consumida na entrada, porque tem as perdas, né. Então essa aqui, né, não é a potência que vai estar sendo extraída da fonte, né, vai ser a potência que está sendo entregue no eixo do motor. Aqui a gente tem também então a velocidade, tá, em RPM, 3.500 RPM, que é a velocidade nominal do motor. Que mais? Aqui fator de serviço 1,15, né, significa que ele pode operar em condições extremas, né, em condições com corrente acima do nominal, em até 15%. Né. Então, por exemplo, aqui tem as correntes nominais deles, que é 13 amperes ou 7,53. Né. Se eu estiver operando numa condição de sobrecarga, ali, o máximo que eu posso exceder, né, o máximo de carga que eu posso botar nesse motor ali, é 13 amperes vezes 1.15, né, que vai ser uma carga que vai estar consumindo então uma corrente acima, né, 15% acima dos valores nominais. Tá, então, por que eu tenho dois valores de corrente aqui? Porque o motor ele pode ser alimentado com dois valores de tensão diferentes. Tá? Então, os valores que a gente tem aqui, 220, 380, 13 e 7.53 são tensões e correntes elétricas de linha, tá? São grandezas sempre de linha que ele dá aqui na placa. Então, se eu alimentar esse motor com 220 volts de linha, eu vou estar consumindo uma corrente de linha de 13 amperes. E se eu alimentar esse motor com 380 volts de linha, eu vou estar consumindo então essa corrente aqui de 7,53 amperes. Essa aqui é outra informação importante, tá? IP sobre N, né? Isso aqui é a informação de quantas vezes, tá? A corrente de partida é maior que a corrente nominal. Então, quando eu ligar esse motor elétrico aqui, significa que se ele estiver, por exemplo, ligado aqui com uma tensão de linha de 220 volts, a corrente vai ser 9 vezes 13, né? Vai dar um valor bem alto ali. Vai dar então mais de 100 amperes ali de corrente de partida, né? Depois ela estabiliza em 13. Se for em 380, vai ser 9 vezes 7,53 a corrente de partida, né? Aqui o grau de proteção, IP55, tá? Esse é o grau de proteção ali contra líquidos e objetos sólidos, né? Então, se eu não me engano, aqui o primeiro algarismo, que é o 5, esse primeiro algarismo aqui, ele é o grau de proteção contra sólidos, né? Ele varia de 0 a 6, onde 0 é o menor grau de proteção, ou seja, sem proteção nenhuma contra sólidos e poeira, e 6 seria o grau máximo, né, onde não entraria nenhum tipo de sólido nesse motor. E aqui o grau de proteção contra a entrada de líquidos, que se eu não me engano varia de 0 a 8, tá? Onde 0 não tem proteção nenhuma contra a entrada de líquidos e 8 é a proteção máxima. Então, dependendo da aplicação ali onde tu vai usar esse motor, tem que observar também isso aqui, né? O que mais? Aqui então tem os dois tipos de ligação dele. Então ele pode ser ligado em triângulo ou em estrela, né? Se ele for ligado se a tensão de alimentação for 220 volts de linha, eu sou obrigado a ligar esse motor aqui em triângulo, né? Já se ela for 380 volts de linha, eu tenho que ligar em estrela, porque cada bobina desse motor aqui ela tem que receber a tensão nominal de 220 volts, né? Então se eu utilizar 380 aqui de linha nesse caso e o motor estiver ligado em Y, então cada bobina vai receber, né, a tensão de fase das bobinas vai ser 220, tá? Aqui o peso, né, dele, né, 34 kg, e aqui também tem mais duas informações importantes, que é o rendimento dele, né? O rendimento ele compara sempre potência ativa, tá? Potência ativa de entrada com potência ativa de saída. Significa que 87,5% da potência ativa de entrada
é convertido em potência mecânica, né, no eixo. Então esses 3,7 kW aqui, eles representam 87,5% da potência real que está sendo consumida, né, da potência ativa que está sendo consumida na entrada do motor. E aqui o cosseno φ, né, que é o fator de potência do motor, né, que é a relação ali entre a potência ativa, né, e a reativa que ele consome. Então, por que a gente fala, tá, que quando o motor está operando abaixo da carga nominal dele, o fator de potência do motor ele diminui, né? Porque esses dados aqui, tá, eles só vão estar acontecendo se eu tiver com as tensões nominais certas, né? Aplicando as tensões nominais certas com as devidas ligações aqui, triângulo, estrela, e se a carga do motor ela for a carga nominal, né? Ela gerar o torque e a velocidade nominal lá no eixo do motor. Aí nessas condições eu vou estar consumindo essas correntes aqui, vou ter esse rendimento e vou ter esse fator de potência. Agora, se eu começar a variar a carga, então esses valores aqui eles vão começar a se alterar, né? Eu vou alterar a corrente, vou alterar o fator de potência, o rendimento e assim por diante, né? Então, se eu partir, tá, deixar o meu motor elétrico a vazio, então, por exemplo, significa que o fator de potência dele é baixo. A gente fala que o motor operando a vazio, ele tem um fator de potência baixo, né? Então, esse aqui é 0,85, provavelmente ele cai para alguma coisa próximo de zero, né? 0,1, 0,2 quando ele tiver a vazio. Por que isso acontece? Porque a potência reativa, tá, que o motor consome, né, porque o motor ele é visto como uma bobina, um indutor, então ele consome potência reativa. Essa potência reativa ela vai estar sendo consumida sempre, independente de eu ter ou não carga no eixo. Só que quando eu coloco a carga no eixo, né, eu vou aumentando a carga no eixo até chegar no valor nominal, o consumo de potência ativa vai aumentando, né, na entrada. E se a potência ativa vai aumentando e a potência reativa praticamente não varia, então o fator de potência vai subindo, né? E o valor máximo aqui é esse valor aqui que é 0,85, né? Se eu obrigar o motor a consumir uma potência ativa maior, que é nominal, né? Então o fator de potência também ia subir um pouco, mas isso aí é prejudicial para o motor, né? Ele não pode trabalhar em condições acima, né? Exceto numa situação ali que não exceda aqui o fator de serviço, né? Então, a potência reativa consumida pelo motor, ela praticamente não varia, né? Independente de eu ter ou não carga no eixo, mas ativa, né? Porque a potência ativa é a única que tem relação direta ali com a potência mecânica, né? Então, à medida que eu vou aumentando a carga no eixo, vou aumentando a potência ativa, vai crescendo o fator de potência, até 0,85, que é o valor nominal. Então, aqui tem as duas ligações, tá? Para ficar um pouco mais claro aqui nesse desenho aqui, ele me diz aqui que, por exemplo, se eu tiver uma tensão de linha de 220 volts, eu tenho que ligar esses terminais aqui das 3 bobinas que eu tenho internamente no motor. Então aqui eu tenho as 3 bobinas, tá? Aqui ele me fala, por exemplo, que eu tenho que ligar o terminal 1 no terminal 6. Então eu ligo aqui o 1 aqui no 6, né? Aqui está sendo representado aqui ligado o 1 no 6. E vem um terminal para fora de ligação. O 2 com o 4, aqui 2 com o 4, né? 2 com o 4 e 3 com o 5. Então aqui 3 com o 5 e 3 com o 5. E ligo esses 3 caras aqui, esses 3 terminais, que vão para a alimentação. Então eu tenho que prestar atenção em ligar certo também, não basta ligar em triângulo. Eu tenho que ligar as pontas das bobinas aqui de maneira correta para o motor funcionar. Já a ligação estrela, tá? Se eu tiver então 380 volts aqui de linha, aqui eu sou obrigado a utilizar essa configuração das bobinas em estrela, porque cada bobina tem que receber a tensão nominal, né? Se eu botar uma tensão nominal acima, né, o motor o núcleo dele vai saturar, a indutância cai, então a corrente elétrica sobe bastante. Eu tenho que respeitar então a tensão que é 220 volts nominal. Eu posso aplicar uma tensão menor que a nominal, não teria problema, só não posso aplicar mais que 220, né, de tensão de fase em cada uma dessas bobinas. Então com 380 de linha, eu garanto aqui que como o motor é uma carga equilibrada, eu vou ter 220 volts aqui em cada uma das fases. Então aqui está a ligação, tá? Ele me diz que eu tenho que ligar o terminal 6, 4 e 5, que é o ponto aqui que seria o neutro, né? Se tiver um neutro ele vai ligado aqui. E os terminais 1, 2 e 3 aqui é que vão ser ligados na alimentação, né? Bom, o que eu posso extrair também, além das informações que ele me dá aqui, né, o que mais que dá para calcular com isso que a gente recebe? Então, por exemplo, aqui eu posso calcular o número de polos, o escorregamento do motor e o torque no eixo, né? Isso que ele não me dá na placa aqui, mas a partir desses dados eu posso calcular. Então, essa expressão aqui, tá? Ela é a expressão aqui que relaciona a frequência com a velocidade de rotação do campo magnético girante, né, que é produzido no estator, com o número de polos do motor, tá? Essa expressão ela é bem conhecida. Então aqui, né, para mim saber o número de polos do motor, eu tenho que usar os dados nominais dele, né, as condições nominais. Então 60 Hz aqui da frequência elétrica, 3.500 aqui, que é a velocidade em RPM do motor, sobra quem? Sobra o número de polos, e 120 aqui é um fator, né, para
para mim, como eu uso aqui a velocidade em RPM, aqui eu tenho que deixar aqui esse 120, tá? Então P igual a 2,05, tá? Então significa que essa máquina ela vai ter dois polos. Por que não deu um valor exato aqui, né? Que o número de polos ele não pode dar quebrado, ele tem que dar exato. É que aqui, como eu utilizei a velocidade nominal do motor, nessa fórmula aqui, isso aqui é a velocidade síncrona, né? É a velocidade de rotação do campo magnético girante. E no motor de indução a velocidade do rotor é sempre menor, né? Que a do campo magnético girante. Então eu usei 3.500, só para mim ter uma aproximação de quanto é o número de polos. Então como eu achei 2,05, eu sei que o número de polos é 2, tá? Esse número aqui é sempre par. Então ele pode ser 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Então agora que eu sei o número de polos, eu sei a frequência nominal aqui, 60 Hz, eu posso descobrir a velocidade síncrona, né? Então eu volto para essa mesma fórmula aqui, coloco 60 aqui o número de polo 2, e agora sim, ó, a velocidade síncrona é 3.600 RPM, tá? É esse valor aqui que é o valor que deveria ir nessa fórmula. Aí se eu botar 3.600 aqui, eu acho o P exatamente igual a 2, né? Então 3.600 é a velocidade do campo magnético girante e 3.500 é a velocidade do rotor ali girando. Então significa que vai ter escorregamento, certo? Então o escorregamento ele vai ser dado por essa expressão aqui, a velocidade nominal igual a velocidade síncrona menos, né, a parcela que é a parcela de escorregamento. Como eu tenho a velocidade nominal e eu tenho a síncrona, né, que é 3.600 aqui, só substitui os dois valores aqui, e o escorregamento nominal ele vai ser então de 2,77%, tá? Outra grandeza que a gente pode descobrir aqui também é o torque, né, que vai estar sendo desempenhado ali nas condições de carga nominal. Então, nas condições de carga nominal, eu vou ter 3,7 kW aqui no eixo, tá? Então, potência mecânica igual a torque vezes a velocidade angular. E a potência mecânica, ela tem relação direta, tá, com potência ativa. Então, eu coloco aqui sempre potência ativa para igualar com a potência mecânica. 3,7 kW é igual a torque vezes a velocidade nominal, tá? Em condições nominais, onde eu tenho a carga nominal. Tá? Aqui ele me diz que é 3.500, então eu coloco 3.500 e esse 2π sobre 60 aqui é para mim passar, né, de RPM para radianos por segundo, né? Aí, então, 3.500 rotações, né, cada rotação é 2π, cada uma rotação, aliás, é 2π, né, 2π radianos, e como é por minuto, aqui eu divido por 60, né, para ter radianos por segundo. Então, isolando o torque aqui, o torque, né, desse motor aqui na condição de carga nominal, ele vai ser 10 Nm. Tá? Bom, então nessa aula era isso, tá? Acho que deu para ver bastante coisa ali em relação à placa do motor, deu para a gente tirar bastante conclusões aqui. E vou pedir só para deixar o joinha no vídeo aí, compartilhar e se inscrever no canal. Então é isso aí, valeu!